Tem uma grande oportunidade chegando para você. Uma grande porta está se abrindo. E Deus te dá poder e autoridade. Deus te dá poder. Levante-se no espírito. Levante-se na fé. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe muito a cada um. Que todos nós possamos sair daqui abençoados, com definições. Estamos caminhando aí para a reta final do propósito 52 dias. Temos hoje segunda e terça-feira, que é o dia do nosso 8º jejum, e o encerramento, pelo menos em partes. Então não se esqueça que terça-feira é o nosso 8º jejum, e o dia que você vai apresentar, você pode tanto trazer o original, caso queira, como a cópia. Geralmente a gente pede para tirar uma cópia para você ficar com o original, né? O original seja um documento para você. Mas caso queira entregar também, o original pode entregar, não tem problema nenhum. Então é momento aí de intensificação, e eu acredito em muitas definições dentro desses próximos dias. Lembre-se que os 52 dias foi um período de muita ação, de muito trabalho, de muito sacrifício, de muitas renúncias. Mas a mudança mesmo foi após 52 dias, né? Porque 52 dias foi aquele período de reconstrução. E após os 52 dias, foi dar sequência em toda a reestruturação, né, que foram feitas ali dentro daquele período dos 52 dias. Queridos, vou pedir a vocês muito espírito, muita alegria pelo privilégio de estar aqui. Eu estava falando ainda na quarta-feira, quem esteve aqui comigo. Aliás, eu tenho duas coisas para falar, né? Duas. A primeira é o pedido da bispa de agradecimento a cada um de vocês. Eu já falei na quarta, mas sei que nem todos estavam aqui. Então, ela me pediu para agradecer muito aquele momento especial que todos cantaram os parabéns, mas as mensagens que muitos enviaram, compartilharam. Então ela me pediu, agradeça a eles de todo o meu coração, e disse uma coisa muito forte para mim. Ela disse assim: sinto algo muito forte que Deus vai derramar até o final do ano sobre esta igreja, sobre o povo dessa igreja. A ele. E também falou assim: seu povo é muito bonito, filho. Seu povo é diferente, é muito bonito. Eu sou obrigado a falar, puxaram para o pai, né? Entendeu? É um povo muito bonito, é um povo... Eu falei, eles são bonitos, abençoados, um povo amoroso, um povo generoso, um povo muito especial. Então, esse é minha primeira mensagem, transmitindo a vocês a gratidão e as mensagens que vocês transferiram. Segundo ponto, eu valorize
esse momento que você está aqui. Eu disse, essa semana me pediram uma visita no hospital de base, para orar com uma pessoa que estava na UTI, e pela medicina, a família foi comunicada que era muito grave a situação e possivelmente havia uma possibilidade de entrar e não sair. E essa pessoa, que é um senhor, ele pediu a minha visita. Ele pediu a minha visita e só queria a minha visita. E eu fui fazer essa visita para ele. Não sei se foi na terça, acho que foi na terça. E eu fui orar com ele. E duas coisas me chamou muita atenção, mexeu bastante comigo. Ele faz aniversário agora, o mês que vem, no começo do mês. E ele disse, tudo que eu quero é poder chegar até o meu aniversário. Chegar até o dia do meu aniversário para comemorar, porque na cabeça dele, e de acordo com a medicina, há uma possibilidade dele não chegar lá. E ele quer poder estar com a família no seu aniversário. Mas ele não sabe que ele não, que há esse risco todo. E o outro, ele disse, tudo que eu quero é estar na igreja. Tudo que eu desejo nesse momento é estar na igreja. E ainda alguém me mandou uma mensagem na quarta-feira, quando me ouviu falar sobre isso, e ainda disse exatamente isso, Às vezes o que se torna tão fácil para nós, a gente se acostuma. O simples fato de você ter a liberdade para estar aqui, cultuar, louvar, parece que não. Parece que isso faz parte, mas não. Não, porque é um presente de Deus você poder ter a liberdade para ouvir a palavra, estar na igreja, se alimentar e pensar que esse é o sonho de alguém. Esse é o sonho. Alguém gostaria de ter saúde para poder estar aqui. Alguém gostaria de ter um pouco mais de tempo para poder cultuar ao Senhor, adorar a Ele. Alguém que gostaria de ter alguns dias para poder estar mais alguns dias com a sua família. Isso nos coloca a pensar, a refletir. E sermos gratos por muitas coisas que às vezes não conseguimos ser gratos. Gratos pela vida, pela saúde, pela liberdade de ir e vir. Gratos por mais um dia, poder estar no lugar certo, com as pessoas certas. Gratos. Seja grato. Eu sei que quando a gente não está passando por algo que são aquelas lutas, somente aquelas lutas cotidianas, a gente olha e parece uma coisa dramática. Não, mas é só quando a gente está vivendo ou tem contato com pessoas que estão passando por coisas relevantes, por situações realmente. E tem algumas coisas que a gente trata como um problema muito grande,
E não é. Não é. Alguns ajustes, alguns alinhamentos, nós com certeza superamos. As coisas mudam e hoje a palavra tem muito a ver com isso, né, com esse crescimento e as respostas que nós vamos dar. Então, o que eu estou pedindo a você, esse tempo que você está aqui, valorize, porque tem gente que o sonho era estar aqui. O sonho era poder estar na igreja. E não pode estar. E automaticamente, né, todos que amam sofrem. Eu acredito, né, que vai estar e Deus vai agir. Vamos lá. Lê aqui 1, 2, 3 e... Vamos lá, a palavra de hoje, ela é muito especial, muito forte, e eu quero que você, com a mentalidade bem aberta, nós vamos tocar em vários pontos importantes, são muitas promessas incríveis. Diz assim, 1 Coríntios 4, 20, pois o reino de Deus, diga comigo, não consiste de palavras, vamos lá, mas de poder. Quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, que era marcada por divisões e maturidade espiritual, eu vou fazer você repetir algumas frases, diga comigo, divisões, imaturidade espiritual. Também eram fascinados por discursos eloquentes, líderes carismáticos, mas era uma igreja imatura. Então, Paulo vem e diz, né, leva eles a fazer uma avaliação sobre a autenticidade do ministério da palavra, e ele diz, olha, não olha para a oratória, não olha para essas imaturidades, não olha, mas olhe para o evangelho como a demonstração do poder do Deus vivo. Então vamos lá, gente, vamos lá. O nosso grande desafio como igreja do Senhor é o nosso crescimento, é a nossa maturidade, a nossa evolução, o nosso crescimento quanto cristãos. Esse é o nosso desafio. Igreja, aqui dentro não tem nenhum que não seja ex. Todos aqui são ex alguma coisa. Todos aqui tiveram um passado, todos nós tivemos um passado. Um passado de falhas, um passado de erros, um passado de imaturidades, de carnalidades, um passado do qual ninguém se orgulha dele. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Então, nós estamos ainda num processo de crescimento, de evolução. Quando diz aqui que o reino não consiste em palavras, mas em poder, quer dizer, o evangelho é a manifestação do poder de Deus, é a manifestação do poder. Depois, 2 Coríntios 1,10 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, o glória, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quer dizer, para cada promessa contida na palavra, desde lá do Velho Testamento, há um sim em Jesus. Em Jesus todas as promessas se cumprem. E ao mesmo tempo, né, se você crer em tudo que recebe o Senhor, ou seja, suas promessas,
prontamente você já tem um sim e um amém para todas as promessas. Olha que coisa linda. Será que a promessa é para mim? Para todos em Cristo nós temos um sim, para todas elas. Todas elas, nós já temos um sim e um amém. Agora tem um ponto desafiador, vamos lá. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, diga comigo, é tomado à força. Diga comigo, e os que usam de força se apoderam dele. Então, quando nós temos um verbo chamado beazetai, no grego, que pode ser traduzido como sofrer violência ou ser tomado à força. E o trecho que os que usam de força se apoderam dele implica em uma ação enérgica por parte dos que buscam entrar no reino. Agora, que força é essa, bispo? Que batalha é essa? Que força é essa? Então diz, desde os dias de João Batista, o anúncio do reino provocou reações extremas. Tanto oposição violenta como prisão, a eventual execução de João, quanto ao compromisso fervoroso por parte daqueles que aceitam a mensagem. Então vamos lá. O reino é tomado à força. Diga comigo, o reino é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, vamos lá, nós enfrentamos oposição para entrar no reino o tempo todo. O tempo todo nós enfrentamos oposições para nos impedir de entrar no reino. E lembrando que o reino, quando nós falamos do reino, nós não estamos falando do reino dos céus, ou seja, quando partimos daqui, irmos para a glória, isso faz parte. Mas o reino começa aqui. O reino começa onde Deus tem o seu governo. O reino começa aqui aonde, para começar, a Bíblia diz que o reino não está aqui, lá ou lá, está dentro de nós. Então nós enfrentamos uma oposição, uma guerra gigantesca o tempo todo. Nós somos atacados, bombardeados de todas as formas, de todos os lados. Nós sofremos oposição o tempo todo. E o texto mostra a necessidade de uma fé viva, ativa, radical, determinada, que supera obstáculos e perseguições. Agora, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. A maior guerra acontece dentro de você. A maior batalha acontece dentro de você. Olha o que acontece. Nós sofremos as nossas guerras com os problemas cotidianos. Nós somos perseguidos, nós somos atacados, nós somos assediados, nós somos atacados olha a palavra que eu vou dizer para você, com informações que não edifica, que não acrescenta. Quer dizer o quê? Continuamente, você já prestou atenção que tem alguém trazendo uma informação para você, que ela não diz respeito a você, não tem nada a ver com você, mas é uma informação que, se você parar para ouvir, vai te contaminar? É mais ou menos assim. Você ouviu o que aconteceu lá com o irmão? Você ouviu aquele irmão que o pessoal fala? Você viu aquela situação? Você viu aquela... E não se trata do irmão, se trata de você. Tem nada a ver com ele, é só para pegar você. A armadilha é para você. É o mesmo princípio lá do Éden. Quando Eva, ela foi com aquela conversa trazendo a ela, olha, quando você souber seus olhos, quando você comer disso aqui, seus olhos serão abertos, você será como Deus. E ela precisava daquela informação que a serpente, Eva, precisava da informação que a serpente estava trazendo? Precisava? Sim ou não? Qual foi o benefício daquilo na vida dela? Exclusão do paraíso. Perdeu o paraíso. Então, qual era o alvo? Ela, o homem. Então, olha o que acontece conosco. Olha o que acontece conosco. Nós somos atacados o tempo todo
Por que eu comecei dizendo aqui, ó, aqui só tem ex, filho. Aqui tem gente falha, gente que está num processo de crescimento, de amadurecimento. E quem não quer mudar, a exclusão vai ser natural. Você sabe disso, né? Que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo, ele é expurgado. Se ele não quer mudança, ele mesmo vai ser expurgado daqui. Ele vai ser tirado. E aí o que acontece? O que nós precisamos estar atentos? É que quando nós, por distração, distraídos, dispersos, que queremos entrar no reino, que queremos viver as bênçãos do reino, que queremos uma vida poderosa, nós mordemos essas armadilhas, nós damos uma resposta errada. Nós mandamos uma mensagem errada. Nós mandamos uma mensagem que nós não estamos prontos, não estamos preparados, ou seja, o alvo do diabo é nos manter fora do reino. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, o que eu preciso estar atento? Se o reino é pela força, peraí, começa uma guerra interna comigo. Eu sou assediado pelo pecado, eu sou assediado pela carne, nós somos assediados o tempo todo. Agora, se eu não coloco força, se eu não, como diz aqui, o reino dos céus é tomado à força, os que usam de força se apoderam dele. Não, o reino não é para fracos. O reino é para gente forte. Gente determinada que sabe o que quer. Gente que tem um propósito na vida, eu sei aonde eu quero chegar, o que Deus tem para mim. Eu faço essa observação porque nós somos, de todas as formas, nós somos atacados. De todas as formas, nós somos bombardeados. Você enfrenta suas guerras lá fora, no seu trabalho, você enfrenta suas guerras dentro da sua casa, você enfrenta suas guerras emocionais, espirituais. E você já tem que dar conta dela. Agora, a outra que você vai ter que enfrentar é mais ou menos assim. Por que eu faço esse alerta? Porque eu vejo isso acontecendo direto. Gente com informações que não edifica. Gente com espírito de fofoca, de fuxico, que não acrescenta nada. E eu penso assim, deixa eu ensinar uma coisa para você que é cristão de verdade. Um negócio chegou em você, tem que morrer em você. Ai, você escutou? Você ouviu? Você sabe o que aconteceu? Você ouviu sobre o fulano? Chega em você, tem que morrer em você. Tá, e? O que você quer dizer com isso? Mas tem gente que alimenta. Tem gente que faz o bicho crescer. Se a gente for olhar para a Bíblia, gente, então nós estamos precisando dar um estudo de Bíblia um pouco mais profundo. O que Moisés foi? Ponto de partida, o que ele foi? Não sabe, né? Diga comigo, assassino. Tirou a vida de um homem. Então, como é que Deus poderia seguir com um assassino? O que aconteceu com José? Vamos no último estágio dele antes dele ser exaltado. Ele foi o quê? Ele foi preso? Ele foi preso? Então, imagine você, ao processo que ele passou para chegar, os processos de injustiça para chegar aonde ele chegou.
E tinha um propósito nisso? Tinha. Deus estava trabalhando com ele? Estava. Alguém ia impedir de Deus fazer na vida dele o que Deus ia fazer? Ninguém. Mas já imaginou quanta gente supostamente remoeu, pensou acerca de José, talvez, mas ficou a dúvida, será que José não fez mesmo? Será que José não errou? Será que José não fez? Mas Deus fez na vida dele, não fez? Sim ou não? Sim ou não? Aí a gente vai, né? Quem foi Raabe? Quem foi Raabe? Prostituta. Jesus é da descendência de Raabe? Meu Deus. Uma prostituta que creu em Jesus, mudou a sua vida, curou o seu destino. Aí, imagine, aí o excesso, né? Alguém olha e fala assim, não é possível um trem desse. Jesus é descendente de uma mulher que foi prostituta? Vem lá da linhagem de Raabe. E está tudo certo, essa é a beleza do Evangelho. Quem foi Jacó, gente? O enganador, o defraudador. E as 12 tribos nasceu dele. As 12. Por que o senhor está falando sobre isso, bicho? Porque, às vezes, muitas pessoas não se dão conta que vão ouvindo o que não edifica, que o alvo é você vai dar a resposta errada, você vai escutar o que não deve escutar, você vai ser excluído do reino. Por ouvir o que não edifica. Está entendendo ou não? Sim ou não? Está cheio de pessoas com esse espírito. Se eu não tiver... E outra, vamos lá. Misericordioso alcança o quê? Com a mesma medida com que medires, vos sereis o quê? Outro dia eu falei, usa uma régua bem pequenininha para medir os outros, viu? Usa pequenininha, porque se você usa uma régua gigantesca, é essa que vai ser usada para medir você. Pega daquelas pequenininhas, daquelas que a gente carregava no estojinho. Por quê? Porque se usa uma régua grande demais, é a régua que Deus vai usar para você. Aí eu preciso, olha como é que nós precisamos ir mais profundo. O reino dos céus é tomado à força, os que usam de força se apoderam dele. Opa, tem coisas que vêm, é uma guerra interna, eu vou ter que botar força. É uma guerra contra a minha carne, é uma guerra contra as minhas emoções, é uma guerra contra o pecado, é uma guerra. É uma guerra que nós enfrentamos continuamente. Dei a vocês autoridade para pisar em cobras, sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Diga comigo, nada lhes fará dano. Quer dizer, foi-nos dada autoridade. Tem uma palavra que a gente usa, e a Bíblia mostra sobre isso, né? O diabo possui poder, mas não possui autoridade legítima. Poder ele tem, autoridade não. Agora, olha o quanto é forte isso, porque nós recebemos poder e autoridade. Poder e autoridade. Para cumprirmos com a nossa missão no reino, com o nosso chamado. E a única forma do diabo exercer autoridade sobre nós é com a legalidade pela qual nós damos. Sabia? Só tem uma forma do diabo exercer autoridade. Através das chamadas brechas. E como é que nós podemos
abrir brecha através de atitudes, escolhas, comportamentos que contrariam a vontade de Deus, permitindo que o mal exerça influência sobre nossas vidas. E aí? Como é que funciona isso, bispo? Sede sóbrios, diga comigo, e vigiem. O que é ser sóbrio, gente? Seja lúcido. Seja lúcido. O que é vigie? Alerta. Esteja atento. Sede sóbrio. Lucidez. Não esteja distraído, disperso. Como a Bíblia chama, ébrios ou embriagado. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Diga comigo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo o quê? Os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou pelas mesmas perseguições. Sabe aquela frase, primeiro eu preciso vigiar, porque eu estou sendo o tempo todo assediado, cercado, está rondando o tempo todo. A maneira como você pensa, ou seja, o padrão de pensamento que adota, abre brechas. Bispo, eu posso abrir brecha pelos meus pensamentos? Posso. Por quê? O diabo sabe o que eu penso? Não. Mas padrão de pensamento modela comportamento. Diga, padrão de pensamento modela comportamento. Sempre que o diabo lança uma seta, nós damos uma resposta. E pela essa resposta, ele sabe. É justamente por essa resposta que nós damos. Pela atitude que nós temos. Então, todo hábito, ele gera uma habitação. Os padrões que você cultiva determina o que encontra morada em sua vida. Quer dizer, é mais ou menos assim, ó, diga-me quais são seus hábitos e eu lhe direi o que habita em você. Pelos hábitos a gente sabe que espírito que há. Justamente pelos hábitos. Bispo, o senhor está falando do quê? Eu estou falando da sua vitória. Bispo, o senhor está falando do quê? Eu estou falando do seu crescimento. Essa é a última passagem de você por um estágio que transforma a sua vida. Se você não quiser, a partir daqui, esquece. Porque se a palavra não transformar a vida de uma pessoa, nada vai transformar. Absolutamente nada. Se a palavra não te ensina, se ela não te limpa, se ela não te modela, se ela não te fortalece, se ela não transforma você em uma pessoa de um nível superior, nada mais vai transformar. Nós estamos num processo de evolução, de crescimento, com promessas do Velho Testamento ao Novo Testamento para viver uma vida poderosa. Mas por que nós não estamos vivendo? Essa frase assim, ó, eu tenho feito tudo certinho, não está acontecendo, ela não cola em lugar nenhum. Nem você sabe, nem você acredita nela. Porque a gente sabe o que não está fazendo. A gente sabe. Se a gente parasse e dissesse assim, peraí, quanto eu cresci de quando eu conheci o Senhor Jesus, de quando eu conheci a palavra, quanto eu cresci, quanto eu evoluí, quanto eu mudei, o quanto eu evoluí internamente, mentalmente, espiritualmente, quanto eu evoluí na fé. Eu quero o reino, e o reino começa aqui. Eu quero viver uma vida poderosa, e ela começa aqui. Deus me deu poder e autoridade, eu tenho poder para vencer, eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual, eu tenho autoridade sobre as coisas.
Agora, o que eu estou fazendo que está me roubando a autoridade? O que eu estou fazendo que não me deixa acreditar nesse poder e nessa autoridade, fazer orações poderosas, usar a autoridade para repreender o que eu preciso repreender? O que sai da minha boca? Padrão de pensamento modela comportamento, não modela? Sim ou não? Você sabe que muita gente está contaminada por causa da boca? A boca, você sabia que a língua, ela está cheia de veneno? É um dos lugares mais perigosos que existe, que é venenoso. Tiago 3 te mostra isso, está cheio de peçonha. Diga comigo, a língua envenena. Diga, a língua mata. Então a Bíblia diz que os que usam dela comerá do seu fruto. Língua mata, língua envenena, ou ela cura, ela traz resultados poderosos. Você quer que eu te dou algo simples de você entender, e você mesmo pode fazer o termômetro? Por que nos 52 dias, tem casais com problema de relacionamento, a primeira coisa que eu digo, fecha a boca, vai orar durante 52 dias e não fala de problema, não discute relação, não faz nada, só ora dentro de 52 dias, porque o que acontece? O casal começa a falar, inclusive sobre todas as áreas da vida, um começa a falar de problema, começa a falar da dificuldade, começa a falar das limitações, começa a falar do que viu, do que ouviu, começa a falar, a hora que você vê, você está envenenado. Inclusive um alerta que eu vou fazer, tá? Teve gente que lutou tanto para trazer a família para a igreja, e eu já vi na minha caminhada dos meus 30 anos de ministério, que o mesmo que lutou para trazer foi o mesmo que tirou. Com o quê? Com a língua, falando o que não deve, fazendo comentários que não deveria. Aí o outro que não tinha preparação, que esperava uma perfeição na igreja, olhou e falou assim: mas se na igreja tem isso, então eu fico no mundo. Só que a igreja é o lugar de libertação. A igreja é o lugar, nós somos limpos pela palavra, está lá, João 15. Nós somos limpos, a palavra vai nos limpando. Está entendendo, gente? Nós precisamos usar, cuidado com a peçonha. Ela está lá, Tiago, ela vai alterar o curso da sua vida. Por que casamentos terminam? Por causa da língua. Por que a fé de uma pessoa morre? Por causa da língua. Por que projetos fracassam? Por causa da língua. A língua não é usada de forma poderosa, a língua não é usada de forma edificante. Estou te ensinando, com amor, que todos os dias, sabe o que o diabo vai fazer? O diabo incorporou lá na serpente para poder trazer algo, uma informação que ia contaminar Adão e Eva e excluí-los do paraíso. Todos os dias o diabo vai trazer uma informação para você, que não te edifica, que não te acrescenta, e não tem nada a ver com o que você acha que tem. É com você, é para te manter no mesmo lugar, ou no lugar pior. É igual outro dia eu disse assim, quem vive movido por redes sociais, as redes sociais é lugar de justiça? Sim ou não? Você acha que a maior parte das coisas que acontecem ali são justas? Então, quando vem uma notícia, você já viu quantas pessoas já tiveram suas vidas destruídas porque alguém postou algo que não deveria ter postado, só que aquilo viralizou e entrou todo mundo comprando aquela ideia, comprou, a hora que você viu, destruiu a vida da pessoa, e lá na frente descobriram que não era verdade, só que aí já era tarde demais. É verdade ou não é? Mas a massa compra como verdade. E, lamentavelmente, o outro não tem nem a oportunidade,
ou os mesmos meios para poder se defender. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado de não sermos precipitados e comprarmos e irmos pela cabeça de alguém. É igual quando você pega uma pessoa que está ferida com outra. Se ele vê você conversando com outra, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é tentar te contaminar, porque ele está ferido com o outro, ele quer que você esteja ferido com o outro também. Mas o que o outro fez para você? Está entendendo ou não? Ele está ferido com alguém, ele está chateado com alguém, aí ele vê que você tem um bom relacionamento com alguém, ou você comentando, ou você lidando bem com essa pessoa, ela chega para você e vai tentar contaminar e falar mal dessa pessoa, mas é o problema dela com ela, não é o problema com você. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Diga comigo, promoção e elevação. Mas Deus, o que está escrito aí, gente? Deus é o juiz. Ele coloca um e levanta o outro. Primeiro ponto, vamos colocar aqui, ó. Não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Vem de onde? Deus. Deus. Deus é o juiz. Ele coloca um e levanta o outro. A versão amplificada enfatiza que a promoção, exaltação ou elevação no sentido de honra, poder ou oposição não deriva de homem ou lugares, tudo vem de Deus. Inclusive isso vem para nos fortalecer, que mostra que a fonte da verdadeira promoção e do progresso na nossa vida é Deus. Não adianta a gente ficar esperando do A, do B e do C. Não adianta. Inclusive eu sempre falo, gente, que se vocês não prestarem atenção a semana passada inteira, gostaria que todo mundo tivesse acompanhado e visto. Todo mundo. Que eu tive o capricho de gravar a semana inteira sobre as 13 características de uma pessoa amargurada. As 13. Se você não viu, vai lá e volta lá desde segunda-feira, gravei todos os dias sobre um. E aí quando a gente vai olhando aquilo, a gente precisa olhar, porque nós podemos ver que temos resquícios de amargura. E qual o problema disso? Você sabe que a amargura vai te excluir da graça de Deus. Se você tiver, você vai ser excluído da graça de Deus. Ela vai te tirar da graça. E eu preciso saber, se Deus é quem promove, se Deus é quem eleva, se Deus é quem exalta, se é Deus que coloca um, levanta o outro, se é Deus que exalta, peraí, inclusive isso precisa vir assim, ó, peraí, minha promoção, minha exaltação, meu sucesso, minha vitória não virá de homens, ponto. Virá de quem? Então para de esperar em homens. Para de esperar de homens. Inclusive vai até resolver um pouco daquele problema que muitos dizem assim: eu esperava que gente na igreja fosse gente na igreja é gente. Ou gente na igreja não é gente? Gente na igreja é gente? Ou gente na igreja não é gente? É gente, gente? Mas eu esperava que eles fossem, querido. Se eu fizer um corte aqui, eu vou sangrar. Jesus sangrou. Jesus chorou.
Fico pensando na hora que Jesus pegou o chicote e chegou lá no templo e o pau torou e chicote daqui, pinhola de lá e vira a mesa. Poderia, ou se fosse dias de hoje, hein? Jesus amado, imagina Jesus chegando lá no mercado, comércio no templo, ele virando a mesa, chutando mesa, virando a mesa. A gente ia falar assim, era só um trabalhador, olha o que ele fez com as coisas do trabalhador, gente humilde, gente que está lutando com a vida. É verdade ou não? Sim ou não? Onde já se viu de Deus, filho de Deus, filho da concorrência, é ou não é? Gente, não vamos pensar com a cabeça da massa, não. Vamos pensar com a cabeça da maioria, não. Porque se a gente pensar com a cabeça da maioria, nós vamos cometer muitos erros. Tem gente que fala assim, eu já fui na igreja, eu já fiz isso. Eu volto a dizer, mas que adianta vir na igreja? Eu nunca mudei. Deus respeita livre-arbítrio. Se você disser assim, eu não quero mudar, eu não quero parar de mentir, eu não quero parar de pornografia, eu não quero parar de fumar, eu não quero parar de beber, eu não quero parar. Ok, perfeito, é uma escolha que você tem, ponto. Você faz o que você quer. Eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Você escolhe o que você quer. A decisão é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Nós temos sempre uma escolha, ou não temos? Sim ou não? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tive escolha. Tem, a gente sempre tem uma escolha. Tem a escolha de não fazer. O texto que diz que Deus é juiz, e como tal ele julga com justiça, equidade e sabedoria perfeitas, quer dizer, ele é o único capaz de promover ou rebaixar. Inclusive isso aqui é determinante para nós parar de esperar nos outros. Quem exalta é Deus. Diga comigo, quem exalta é Deus. Se Deus quer exaltar, se Deus quer promover, se Deus encontrou favor, se Deus encontrou... Aí eu citei a história de José, né? Olha que desgraceira passou José. Vai lá para o fundo do poço. Quando Deus resolveu exaltá-lo e colocar no lugar mais alto da nação, Deus colocou. Deus promoveu e acabou. Isso nos ensina a renunciar à ansiedade e à autopromoção. Não, eu não preciso ficar me promovendo, Deus vai me promover. Você vai fazer o seu melhor, você vai fazer o que você precisa fazer e Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. Quer dizer, o verdadeiro crescimento, o avanço espiritual, emocional ou ministerial vem quando nos posicionamos em humildade diante dEle, alinhando a nossa vida à sua palavra, compreendendo que o tempo da exaltação pertence ao Senhor. O tempo da exaltação pertence a quem, gente? O tempo da exaltação, promoção, pode parecer distante, improvável ou até impossível aos olhos naturais, mas o Senhor, o justo juiz, está no controle da nossa vida. Nada nem ninguém poderá impedir aquele que Ele mesmo decidiu exaltar, ou o que Ele decidiu fazer em nosso favor. No tempo certo a promoção virá. O que eu preciso fazer? Eu preciso, através das minhas atitudes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou fazer essa pergunta, eu faço continuamente. Depois que você está na igreja, quanto você cresceu? Quanto você evoluiu? Quais as mudanças ocorreram em você? Quanto você melhorou como pessoa? O quanto você se tornou parecido com Jesus? Você é misericordioso? Ou não? Intolerante? Você olha para os seus erros com lente cor-de-rosa e por
para os erros dos outros com lente de contato, ou de grau, ou lupa? Ou você olha para os outros da mesma forma que você olha para você? Porque às vezes o meu erro tem justificativa, mas o erro do outro não. Não é assim que a gente faz? Ah, não, mas eu todavia o quê? O outro também não pode ter o todavia? O outro é porque é malandro, sem caráter, é vagabundo, o outro é porque realmente não tem caráter. Mas eu não, todavia, eu sou bom. Bom por quê? Aos olhos de quem? O quanto eu evoluí mentalmente, entendendo como o mundo espiritual funciona, o quanto eu cresci entendendo as falhas das pessoas. As pessoas não são como eu, as pessoas não são como nós, cada pessoa tem o seu tempo. Quanto? O quanto eu cresci espiritualmente, quanto eu entendo que a palavra é necessária na minha vida, o quanto eu vivo pela palavra, acredito na palavra, me alimento da palavra, dou as respostas a cada circunstância, eu dou a resposta, porque se o reino é conquistado à força, tem mais uma guerra interna para eu vencer, tem mais um desafio para eu vencer. Se o reino é conquistado e os que usa de força se apoderam dele, então eu estou enfrentando uma nova guerra e eu preciso vencê-lo. Provérbios 29, 25 diz assim: o medo do homem traz uma armadilha, mas quem quer que se apoie, confie e coloca a sua confiança no Senhor, é seguro e colocado no alto. Olha, eu vou repetir: o medo do homem, diga comigo, traz uma armadilha. Quer dizer, o medo é uma armadilha, mas quem quer que se apoie, confie e coloca sua confiança no Senhor, é seguro e colocado no alto. Muitos anseiam e buscam privilégios, favorecimento do governante, ou seja, de liderança, mas o homem sábio espera pela justiça de quem? A armadilha está no fato de que, ao temermos os homens, nos tornamos escravos do julgamento alheio. Deixamos de agir com liberdade, verdade e fé viva. Quer dizer, nós estamos sempre buscando a aprovação dos outros. Medo de como seremos vistos, medo de como seremos julgados, medo de confiar, medo de agir à fé. O medo do homem nos limita, nos paralisa e nos distancia do propósito de Deus, gente. O medo te impede de acreditar, tomar posse de promessas. O medo te impede de acreditar e avançar nas promessas. O medo te impede de começar coisas incríveis que você tinha o favor de Deus para fazer. O medo anula a fé. E se a sua fé for anulada, o medo será maior, vai te paralisar, vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. No entanto, aquele que confia no Senhor é seguro e colocado no alto. A gente sabe que o favor dos homens é instável, volúvel, e muitas vezes condicionado a interesses egoístas, mas a justiça do Senhor é perfeita, reta e no tempo certo, e ninguém pode alterar de fazer o que Deus faz. Ninguém pode fazer o que Deus faz. Se nós olhássemos mais para o Senhor do que para as pessoas, nós estaríamos muito mais abençoados e muito além de onde estamos. Desde os dias mais antigos eu sou. Diga comigo, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agora vamos lá em voz alta, diga, agindo eu,
quem pode desfazer? Quem pode? Espera aí, é Deus falando para nós assim, ó. Primeiro, ninguém pode escapar da minha mão. Por outro lado, Deus dizendo assim, agindo eu, quem pode desfazer o que eu fiz? Olha aqui para mim. Diga, agindo Deus, quem pode desfazer? Então pensa no que você está falando agora e é um versículo que você leu comigo. Se nós estamos em Deus, tocamos o coração de Deus, estamos na direção de Deus, no propósito de Deus, firmes com Deus, será que tem alguém que pode impedir Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida? Sim ou não? Não, não tem. Então não atribua pessoas. Sabe aquela frase que eu peço para vocês repetir continuamente? Diga, eu não estou nas mãos dos homens, eu estou nas mãos de Deus. Quando você, às vezes as próprias pessoas inconscientemente vivem se colocando nas mãos de homens. Não estou nas mãos dos homens, eu estou nas mãos de Deus. Agindo Deus, quem pode fazer? Operando eu, quem pode impedir? Porque senão você vai ser uma pessoa ferida e amargurada, que você vai dizer assim, fulano me prejudicou, ciclano me prejudicou, o outro não me apoiou, o outro não fez isso por mim, o ciclano não fez por mim, eu esperava do B, eu esperava do C, eu esperava do D, mas eu quero... Vai viver azedo. E no mesmo lugar, não vai mudar nada. Quem está entendendo, por favor? Somos nós com Deus. E há momentos, já prestou atenção que há momentos que Deus... Há momentos que Deus nos leva para um lugar que é só Ele mesmo. Diga comigo, antes da terra prometida, tem um deserto. Mas no deserto é o lugar que você mais vai crescer em Deus. O deserto é o lugar de maiores experiências com Deus. O deserto é o lugar que mais milagres você viverá. O deserto é o treinamento, é a preparação para a terra prometida. Tem gente de pular processo? Não, querido. Tem gente de sair do Egito e já direto para a terra prometida? Não. Se tivesse, Deus teria feito isso com o povo. Se tivesse, Deus teria feito. Espera aí, deixa eu transladar esse povo, transportar esse povo direto para lá. Olha essa, presta atenção a partir daqui, tá? Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Diga comigo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Ponto e vírgula. Vamos lá, 1, 2, 3 e há muitos adversários. Na Almeida diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Os propósitos de Deus e os desafios acompanham oportunidades, ponto. Vou dar uma aula sobre isso aqui agora, tá? Vou gastar mais tempo aqui para a gente crescer nesse tempo. Vai, dá um toque quem está do teu lado, fala assim, presta atenção a partir de agora. Essa passagem nos ensina, gente, que grandes oportunidades dadas por Deus, muitas vezes, ela vem acompanhada de grandes resistências. Grandes resistências. O fato de algo ser da vontade de Deus não significa que o caminho será fácil, tranquilo ou sem oposição.
Ah, mas não foi Deus. Não foi Deus que... Olha Paulo falando, uma porta ampla, promissora, eficaz, foi aberta. Há uma oportunidade gigantesca aqui nesse lugar, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Mas são grandes os adversários. Uma porta grande, quanto maior a porta aberta, quanto mais eficaz, ampla, significativa a oportunidade, pode ser maior o ataque do inimigo. Não olha para mim não, quero que você entenda isso aqui, depois eu vou fazer perguntas. Diga comigo, o inimigo não se opõe a portas fechadas. Para que ele vai se opor? Já está fechada. Aonde ele vai se opor em portas abertas? Para que ele vai criar resistência para o trem que já está fechado? Ele combate onde há avanço, onde há luz, onde há frutos sendo gerados. Isso ficou registrado para nós, gente, não recuarmos diante de oposição. Mas Deus não me abriu uma porta, abriu. Ah, mas Deus não falou que era grande, e promissora, bem promissora. Mas há adversários, há oposição, há resistência. Você vê que Paulo não fugiu dos problemas. Ele discerniu o valor da oportunidade à luz do propósito divino. Ele permaneceu firme. Você não pode fugir porque há uma resistência. Você não pode fugir porque há dificuldade, há oposição. Esse é o problema pelo qual... Posso falar uma coisa para vocês? Estava vendo um videozinho, tem um dado que diz que a taxa de desemprego no Brasil é de 7%, certo? Certo? Quanto, gente? 7%. E você sabe qual é a taxa de desocupação? Tipo, a pessoa que sai do emprego, não foi mandada embora, ela sai. Sabe qual é? Sabe sim ou não? 50%. 50%. Então vamos lá. É realmente uma taxa de desemprego? Ou muita gente, quando enfrenta uma oposição, quando enfrenta uma resistência, ela diz assim: eu vou sair. Não, eu vou parar. Eu vou desistir. Esse é só um exemplo que eu estou dando, tá? Isso aqui, talvez tem pessoas que falam assim: não, esse não é o meu caso, eu não sou... Mas é a oportunidade. Quando existe uma oportunidade, às vezes tem gente que vai dizer assim: não, mas agora é uma situação atrás da outra. Eu já vi pessoas numa porta maravilhosa, extraordinária, ela sair por causa de perseguição de alguém, porque incomodou alguém, porque o resultado dela incomodou alguém, e ela prefere abrir mão daquela porta maravilhosa porque ela está tendo perseguição. Mas quem está te perseguindo não vai colocar comida na tua mesa, vai? Sim ou não? Que é o resultado que eu tenho, faço o que eu faço, ou faça mais. É verdade ou não é? Aí Deus me abre uma porta maravilhosa, Deus me abre uma porta ampla, não terá oposição? Sim ou não? Sim. Querido, você não quer ter oposição? Então não sonhe alto, porque todas as vezes que você sonhar alto, você vai ter oposição. E não vai longe, a oposição começa em casa, começa com a família, gente que se incomoda com o seu resultado, irmãos que se incomodam, primos que se incomodam, muitas vezes, lamentavelmente, falo com conhecimento de causa, pais que se um filho não vence, eu prefiro que todos não vençam. Tem oposição.
E aí a pessoa perde a alegria, perde porque agora estão chamando ela de orgulhoso, de egoísta, porque agora ele só pensa em dinheiro, agora ele só pensa em não sei o que, e aquilo vai entrando, vai massacrando, e a pessoa vai perdendo a alegria, começa a não querer desfrutar das bênçãos, começa a querer, não, eu prefiro abrir mão, eu quero ficar... Você vai ser atacado pelo mundo espiritual, você vai ser atacado por pessoas. E aí o que eu faço? Bicho, o que eu faço? Se fortaleça. Engrossa o couro. A gente, para pregar o evangelho, que é a coisa mais linda do mundo, tem que engrossar o couro. O que você já ouviu falar que o pastor é? Ladrão, o que mais? Mercenário, o que mais? Vou ficar com medo de você achar que eu sei que está pensando nisso, não? Você já é lavado e remido no sangue de Jesus? Amém? Você já é purinho, já? Deus já te libertou dessa mentalidade miserável. Mas, já parou para pensar? A gente prega o evangelho, é o caminho da salvação, é o caminho que Deus, o instrumento que Deus usa. Eu falo sobre isso continuamente. Pastor era para ser o cara mais ferido da face da terra. Você sabia? Você sabia? Você tem noção de quantas pessoas eu fui o pai, o irmão? Quantas pessoas eu fui o apoio, eu fui o socorro para essa pessoa, quando todo mundo, nem a família, ela não tinha família, eu estava lá orando, ajudando, socorrendo de todas as formas. Ela saiu daquele sufoco, basta alguém fazer um comentário maldoso, aquilo entra como verdade, ela esquece tudo que eu fiz para ela, tudo que eu fui para ela, o quanto eu apoiei, eu já sou aquele que alguém falou. Aí a gente poderia olhar para o próximo e falar assim, eu já sei no que vai dar, isso aqui é assim, aquela linha, né? Você ajuda, você socorre, você ora com ela, faz campanha, você ajuda de todas as formas a pessoa, no final o que é? Vou tomar uma punhalada nas costas, a ingratidão virá, mas não se trata delas, se trata de mim. Eu não vou azedar, porque alguns se azedaram, eu não vou azedar, porque alguns decidiram ser ingratos. Eu não vou dar a resposta errada, porque alguns deram respostas erradas. Se trata de você. Pastor é o lugar mais duro que tem. A pessoa, eu já contei para vocês o tanto que os meus filhos foram atacados na escola? Sim ou não? Meus filhos não podiam ter, era o tênis, era a mochila, era o coisa, tudo. Eles bombardeavam meus filhos. Eles atacavam, massacravam eles. É a mochila que tirou dos fiéis? É o tênis que o seu pai roubou dos fiéis? Imagina. Imagina o quanto os meninos foram bombardeados. E você é pai. É verdade ou não é? Às vezes, se você não tiver preparo, você, não mexe com a cria não, poxa. Não é? Mas, a gente sabe, nós sabemos quem somos. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos para o que Deus nos chamou. Nós já sabemos e nós precisamos, não se trata dele, se trata de nós. Você sabe qual foi a minha maior resistência para ser pastor? Que eu não sou burro. Eu posso fazer qualquer coisa. Você sabe qual foi a minha maior resistência para ser pastor? Que eu guerriei com Deus até a última hora. Foi justamente isso. Eu falei, amanhã, o senhor sabe que eu não tenho estrutura para os outros entrar na minha vida, não. O senhor sabe que eu não tenho estrutura para as pessoas
entrar e me chamar de ladrão. O senhor sabe que a partir daí, tudo que eu conquistar, as pessoas vão dizer que eu roubei. Até o dia que Deus falou comigo. Mas ele me deu um checkmate. Que eu estava preocupado com o que as pessoas pensavam ou o que ele estava me chamando para fazer. Com quem eu estava preocupado? Eu ia ser o que as pessoas queriam ou o que ele queria que eu me tornasse? Aí aquele dia eu virei a página. Aquele dia eu falei, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer. Mas eu deveria estar preocupado com o quê? O que Deus pensa a meu respeito, como Deus está me olhando, o que Ele me chamou para fazer, quem eu vou ser. Não se trata dela, se trata de mim, quem eu serei. Quem você será? O que eu quero mostrar para você, porque eu dou exemplo para você, não é só você que é perseguido. Não é só você que é perseguido. Não é só para a sua vida que as pessoas olham. Tem gente tão medíocre. Eu já tive na igreja pessoas que contaram quantas vezes eu repeti camisa. Meu filho, quanto sapato eu repito? Filho, inclusive para ajudar alguns, deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos filhos você acha que eu tenho? Você sabe no meu aniversário o que acontece comigo ou não? Eu recebo de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Você sabe que boa parte dos membros da minha igreja, as pessoas que têm consideração, geralmente, inclusive eu sou constrangido sobre isso, eu sempre falo, não faça, porque se você fizer eu vou ficar constrangido. E pode ser que eu não volte. Porque as pessoas não querem cobrar as coisas. Elas querem me abençoar. E quando elas dizem assim para mim, não, o senhor não vai roubar essa bênção de mim. Eu falo, não vou roubar essa bênção de você. Porque as pessoas querem, são generosas, têm consideração, te abençoa. Mas tem aqueles que olha lá, só usa coisa de marca, só usa, nem repete. Não, filho, isso é amargura. Isso é amargura. A palavra nos ensina, vamos pensar, vamos elevar nossa mente. Eu quero essa mentalidade, que Deus possa me usar para coisas grandes, que Deus me ajude, que Deus me faça um instrumento de glória, de bênção. Vamos lá, o que o texto diz, na leitura que eu fiz com você agora? Paulo está mostrando o seguinte, as maiores colheitas espirituais estão justamente nos campos onde há maiores lutas, onde há guerra, aonde há algo precioso sendo disputado. Por isso é necessário discernimento espiritual para não abandonar o campo. Você vai ter resistência. A porta é grande e eficaz, mas você vai ter oposição. A porta é grande e eficaz, mas você vai ser criticado. O mal, ele luta para tentar nos intimidar de todas as formas. Olha a orientação. Diga comigo, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, e faça tudo com amor. Quer dizer, vigilante, mantenha o coração sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, o que Ele deseja fazer. O que é isso, vigilante? Espera aí, eu preciso vigiar. Essa é a minha postura que vai me ajudar a romper. Em seguida, mantenha-se firmes na fé.
trata-se de permanecer inabalável, mesmo diante das pressões, da cultura do mundo, da perseguição, das dúvidas, das provações. A igreja de Corinto era uma cidade marcada pela imoralidade, pela idolatria. Manter-se firme à fé era um desafio constante, e não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. A sequência do versículo é: sejam homens de coragem, sejam fortes. Quer dizer, a fé exige coragem, e a coragem nasce da confiança em Deus. Vigilância. Aliás, façam tudo com amor. Este é o coração da mensagem. Amor é o filtro, é o fundamento, é o critério de toda ação. Diga comigo: vigilância sem amor pode se tornar em desconfiança e paranoia. Diga comigo: firmeza sem amor pode se tornar em rigidez. Diga comigo: coragem sem amor pode se tornar arrogância. Força sem amor pode se tornar opressão. Somente o amor não é sentimento, é atitude. Quer dizer, transforma as nossas vidas em expressão verdadeira do caráter de Cristo. Quem deseja muito, gente, prepare-se para grandes batalhas e grandes adversários. Se você quer muito da vida, Deus também exigirá muito de você. Quer muito? Quem quer? Então tem que engrossar. Se você quer muito, vai ter que engrossar. Se você quer muito, vai ter que criar resistência aí. Para muitos vai ter que parar de ser mimizento. Dói. Quer muito, vai ter que se fortalecer. Para não virar um vitimista que o mundo faz um complô contra você. Será que o mundo faz um complô contra você? Sim ou não? Não. Lembre-se que Deus confiou muito a Abraão, a Davi, a Moisés. Vamos lá, Apocalipse. Deixa eu acelerar minha leitura aqui para a gente orar. O anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, quem tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Eu quero essa palavra aqui, diga comigo: quem tem a chave de Davi? Ali começou com uma porta, agora já está com uma chave. Porta é oportunidade, chave é autoridade. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa força pode significar muitas coisas, viu? Estrutura, pode significar posição, pode significar muita coisa. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a palavra de exortação, a minha palavra de exortação, diga comigo: visto que você guardou a minha palavra. Que palavra é essa? Porque a exortação vem, meu filho, confronto vem. Você não pode estar viciado só em dopamina, não. Tem gente viciada em dopamina e tem igreja alimentando isso. Povo viciado em dopamina, prazer imediato, vem mais uma palavra, ai meu Deus, eu não preciso fazer nada, vem bênção chegando. Olha, meu filho, eu era carnal, eu já te confiava disso.
O dia que chegava uma irmã e falava assim para mim, eu estava no pecado, no vício, eu estava fazendo um monte de imundície, a irmã falava, eis que eu te digo, Deus tem se alegrado de você. Eu falava, isso não vem de Deus não. Não era tão sem discernimento não. Eu pensava comigo, nossa, só estou fazendo sujeira, só imundície, tem algo errado nisso aqui. Não é verdade? É alimentar o erro, falar, não, Deus está se agradando dos seus erros, continua, que vai vir bênção para você. Visto que guardou a palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha isso, venho em breve. Diga comigo, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vem em breve, retenha, não deixa os outros tirar, não deixa ninguém, não deixa o diabo, não deixa as situações tirar o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, quer dizer, o teu galardão, a tua recompensa. Farei do vencedor, diga comigo, uma coluna. Opa, porta, chave, coluna, no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, quer dizer, nele o nome do meu Deus, e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, essa cidade, gente, Filadélfia, era uma cidade modelo da cultura grega. Era uma cidade modelo eles tinham um propósito cultural de estabelecer essa cidade como modelo. A embaixada cultural grega. Mas Deus transformou ela na embaixada missionária do Evangelho. É assim que Deus age. Quer dizer, ela foi criada com um propósito e Deus transforma aquilo, muda aquilo completamente. E às vezes aquilo que parece estar definido, como uma ideia, um propósito, o Senhor vem e transforma tudo. Olha que coisa linda isso. Agora, o texto mostra a nós algumas coisas extremamente fortes aqui. Devemos estar atentos às portas que Deus abre em nossa vida. Seja para pregar o Evangelho, servir os outros, viver de forma que glorifique a Deus, reconhecer as oportunidades, que essas oportunidades não vêm da força do braço, mas dele, que abre e ninguém fecha. Quer dizer, às vezes a gente pode sentir como inadequado, uma pessoa que não é a pessoa ideal para fazer aquilo que Deus nos chamou. Mas a verdade é quem não passa por isso, né? Quem não passa por isso? Quem não tem medo do chamado? Quem não, quando Deus chama, você fala assim, meu Deus, será que é para mim? Será que eu posso? Então, nós podemos nos sentir inadequados para liderar um projeto, por exemplo, como Filadélfia, que tinha pouca força e devia confiar que Deus capacita. Diga comigo, Deus capacita aquele que Ele chama. A exaltação para reter o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, nos desafia a perseverarmos na nossa identidade como embaixadores de Deus. A Filadélfia, ela era situada na Ásia Menor, na Turquia, e era uma cidade estrategicamente localizada numa rota comercial. Mas o que acontecia com esse lugar? Ela era marcada por uma instabilidade geológica, acontecia muitas situações geológicas ali, tempestade, furacão, terremoto, e aí, muitos tinham ali o receio de estabelecer permanentemente, preferindo áreas mais próximas, e aí, contudo, o Senhor vem e promete àquela igreja que ela se tornaria uma coluna num lugar estável. Diga comigo, uma coluna num lugar estável. Olha que coisa linda, uma coluna num lugar de total instabilidade. Vou repetir novamente, diga comigo, uma coluna em um lugar de total instabilidade. Olha que lindo.
Para uma cidade marcada pela instabilidade e insegurança, o Senhor trouxe uma mensagem de esperança, assegurando que se ela perseverasse até o fim, viveria em segurança, mesmo que fosse num lugar de total insegurança. Lembra de Isaías? Há trevas sobre a terra, as trevas cobrem a terra, trevas para todos os lados, mas sobre você raia a luz do Senhor, sobre você se vê a glória do Senhor. A Ele. A Escritura fala de uma porta, simbolizando, diga comigo, uma oportunidade. Diga de uma chave, representando a autoridade. E de uma coluna, ou seja, representando segurança. Chave, porta e coluna. Vou fazer mais uma leitura para a gente encerrar. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja, diga comigo, orava insistentemente ou intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro, diga comigo, estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montava a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, diga comigo, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Quero que você se coloque em pé, por favor, e que feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Essa cela pode representar uma crise financeira que parece intransponível. Uma doença grave que ameaça a esperança. Um vício que acorrenta a pessoa, ou até mesmo uma perseguição por causa da fé. Muitas pessoas se sentem encurraladas, com portas fechadas, sem meio para escapar. Mas por causa da confiança em Deus, da entrega da vida nas mãos do Senhor, Deus vem com providência inesperadamente, acredite nisso. A mensagem para nós hoje, a chave, a porta, a oportunidade. A chave
a porta e a coluna. Chave é que Deus está dando autoridade. A porta é porque tem oportunidade chegando. E a coluna é estrutura, é segurança. Portas da prisão que se abriram milagrosamente simbolizam barreiras que caem, sejam elas obstáculos, como uma solução financeira inesperada, ou espirituais, como a restauração da paz interior. Muitos podem estar algemados, rodeados de inimigos, com barreiras semelhantes a portões de ferro, com sentenças aterrorizantes. O que Deus está dizendo para você hoje? Se você confiar nele, lançando mão de sua palavra, as trancas, portas de bronze, de ferro, elas caem por terra, e vão cair. O Senhor diz em Jeremias: eu sou o Senhor de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? O nosso Deus frustra sentenças, diagnósticos, previsões, leis. Nada é difícil demais para Ele. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Diga comigo: estava orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Vem cá, você acha que era para estar fazendo isso? Percebe como Deus nos mostra que qual é a nossa postura? Qual é a nossa resposta? De repente. Por que o de repente? Porque estavam cantando, orando e cantando numa situação, numa circunstância desfavorável. Orando e cantando em uma circunstância totalmente desfavorável. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Vamos lá em voz alta, diga assim comigo, diga imediatamente. Todas as portas se abriram, diga, e as correntes de todos se soltaram. Por quê? Porque estavam cantando, orando, louvando, em circunstâncias totalmente adversas. Eles responderam com fé, demonstrando um comportamento de pessoas poderosas, maduras em Deus, manifestando uma fé viva. Isso é fé viva na prática. Mateus 16, o Senhor diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga: eu sou a igreja do Senhor. Gente, as portas do inferno, o diabo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, seja coletiva ou indivíduo. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Na Amplificada diz assim: eu te darei as chaves, a autoridade do reino dos céus. Tudo que você amarrar, proibir, declarar-se impróprio, ilegal na terra, já terá sido ligado no céu. E tudo que você ligar, ou seja, permitir, declarar legal na terra, já terá sido ligado nos céus. Forte demais.
com seus olhos fechados. Não há dúvida que Deus abre grandes portas de oportunidades. Ele entrega a chave de autoridade para que você viva algo extraordinário. E o estabelece como uma coluna, com solidez para enfrentar o que for necessário, honrando com a mais alta posição. Contudo, Deus quer que você saiba que os desafios serão grandes. Sabe o que Deus está falando conosco aqui hoje, igreja? Tem oportunidades gigantescas chegando, tem portas gigantescas se abrirão, mas Ele está dizendo: olha, eu quero que você saiba que serão grandes os desafios, e se você resistir, e lembrar que o reino dele não consiste em palavras ou religião vazia, mas em poder e força, e que o Senhor lhe deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo, você será altamente honrado. Não se curve, levante-se no espírito, prepare-se, seja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja corajoso, faça tudo com amor. A oportunidade e a autoridade está diante de você, e tudo o que você tem de fazer é possuir essa mensagem. Deus coloca diante de você uma porta grande e eficaz, totalmente aberta. Ele entrega nas suas mãos uma chave, ou seja, autoridade, e declara que uma grande oportunidade está a caminho, uma grande porta se abrirá para você. Ele entrega as suas mãos. Ele concedeu autoridade para passar por essa porta, e estabelece como uma coluna imbatível, intransponível. Contudo, é necessário vencer os adversários, que não são poucos, que trabalham para atacar sua mente, atacar seus sentimentos. Não ceda a sentimentos, não ceda às emoções, o que leva a agir conforme as circunstâncias. Ser uma coluna representa estabilidade, solidez, consistência, constância e a capacidade de obedecer a Deus de forma completa, alegre, pronta. Se levante, tem uma grande oportunidade chegando para você, uma grande porta está se abrindo, e Deus te dá poder e autoridade. Deus te dá poder. Levante-se no espírito, levante-se na fé, em nome do Senhor Jesus. Se levante, engrosse, se levante, porque você não vai desistir de mais uma oportunidade, você não vai abrir mão daquilo que Deus tem para você. E eu quero que você se levante na fé agora, e você vai dizer: eu pego essa chave nas minhas mãos, eu passo por essa porta, eu vou me tornar uma coluna, uma estrutura inabalável, em nome do Senhor Jesus. É isso, eu pego essa chave, eu passo por essa porta, em nome do Senhor Jesus. Diga para você mesmo: chega de jogar oportunidades fora. Diga: chega de ser roubado, chega de perder, chega do diabo roubar o que é meu. Não, eu não abro mão, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no espírito. Deus me deu autoridade e poder para vencer, Deus me deu autoridade para vencer, em nome do Senhor Jesus. Passa por essa porta. Pode ter os adversários, mas saiba que você vai vencer. Pode ter os adversários, mas saiba que você vai vencer. Eles vão se levantar, Deus já está antecipando. Eles se levantam, mas você vai vencer, em nome do Senhor Jesus. E você vai dizer: Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor está me preparando, e eu vou me levantar no espírito, eu vou me levantar em oração, eu vou me levantar em jejum, porque eu não abro mão da porta que o Senhor abre, eu não abro mão. Chega, em nome de Jesus. Se o reino dos céus é conquistado à força, se o reino de Deus é conquistado à força, diga: eu uso de força e me apodero dele nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.
Tem grandes portas, grandes oportunidades. Tem portas grandes se abrindo. Tem oportunidade que vai chegar até você. Se prepara para ela. Se prepara para ela. Tem oposição, mas você vai resistir. Você vai resistir, você vai se levantar como uma coluna. Como uma coluna. Em nome de Jesus. Faça como Paulo. Faça como Pedro. Oh, ao Senhor, resista. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro portas se abrindo, eu declaro, meu Deus, correntes caindo por terra, meu Deus, algemas, aquilo que vem acorrentando, correntes caindo por terra, meu Deus, situações que têm impedido o crescimento, o progresso, a prosperidade, o rompimento, eu declaro essas correntes caindo por terra, eu declaro essas correntes caindo por terra, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Diga, correntes caindo, correntes se arrebentando. Eu declaro em nome de Jesus, aquilo que tem aprisionado, aquilo que tem travado a vida de muitos, eu declaro caindo por terra aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Diga com autoridade, diga com poder, correntes e portas se abrindo nessa manhã, portas se abrindo, eu estou declarando agora, portas se abrindo nessa manhã, mudanças acontecendo nessa manhã, definições acontecendo, em nome de Jesus. Vai, queridos. Vai. Deus te deu poder e autoridade. Deus te deu poder e autoridade. Use esse poder e essa autoridade. Deus te deu poder e autoridade. Não deixe o diabo roubar a tua autoridade. E diga em nome do Senhor Jesus, como Paulo, como Pedro, eu louvo, eu canto, eu adoro, eu declaro, correntes caindo por terra, amarras caindo por terra, portas se abrindo nessa manhã, em nome de Jesus. O diabo não me rouba mais, não rouba mais as oportunidades que Deus tem dado a mim, não rouba mais as oportunidades que Deus tem colocado diante de mim, em nome de Jesus. Eu tenho as chaves. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega, assuma um posicionamento. Deus tem uma chave, Deus tem uma porta, e Deus quer fazer de você uma coluna em lugares improváveis. Sabe o que quer dizer? Pode haver instabilidade por todos os lados, mas Ele faz de você uma coluna. Aonde você estiver, estará uma coluna. Aonde você estiver, haverá segurança. Aonde você estiver, em nome de Jesus. Então se levante com autoridade e poder. Diga: eu estou me levantando, Deus vai fazer de mim uma coluna onde eu estiver, uma coluna na minha casa, uma coluna no meu negócio, uma coluna em nome do Senhor Jesus. Aonde eu estiver, haverá uma coluna em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu não abro mão das oportunidades, eu não abro mão, em nome de Jesus. Pega a chave, Deus deu a você. Pega a chave, Deus deu a você. Pega a chave. Tem uma porta grande e eficaz, totalmente aberta. Tem uma porta grande e eficaz, totalmente aberta. Em nome do Senhor Jesus. Ele entrega nas suas mãos essa chave, essa autoridade. Em nome de Jesus. Tem uma porta aberta diante de você. Uma grande oportunidade. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. E faz um pacto agora com você. Eu não abro mão mais. Não. Eu já desisti de muitas coisas. Eu já abri mão de muitas coisas. Mas eu não abro mais. Eu não abro mais. Eu pego essa chave. Eu passo por essa porta. E os adversários serão vencidos. As adversidades serão vencidas. Em nome do Senhor Jesus, todas. Deus está te dando essa garantia. Deus está te dando essa garantia. Deus está te dando essa garantia.
que as oportunidades, os adversários, eles vão cair. Você vai passar as oportunidades estão sendo colocadas diante de você. Tem adversários, mas eles vão cair, eles não vão resistir. E mais, tem correntes, portas de prisões, de situações que estão aí há muito tempo, que Deus está arrebentando essas trancas agora. Ele está abrindo portas para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Está na hora de você se levantar. Se levanta no Espírito, se levanta na fé, possui esse Espírito. Faz como Pedro, está lá na prisão. Vai, canta essa canção, diga. Diga, eu não vou desistir, Senhor. Isso, com toda a fé, diga. Vou me encher de sonhos e um novo Espírito eu vou possuir, mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Vai, com fé. Vou me encher de sonhos. Estava lá Pedro cantando, E um novo Espírito Pedro louvando. eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos. Vai, isso é para você. Mas hoje Podemos viver. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó. Ele é para sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver, mas vou me levantar. Deus quer isso. Se levante no Espírito, se levante na fé. O diabo quer ver você prostrado, desanimado, desistindo. Não, você vai se levantar cheio de sonhos, cheio de fé, cheio de ousadia. Eu vou possuir. Sinta o Espírito Santo levantando você. Vou me levantar. Sinta o Espírito Santo te erguendo. Vou ouvir a tua voz. Sinta-se fortalecido. Vou desistir. Ah, não tem algemas, não tem portas, não tem trancas que permanecerão fechadas. Se encha. E um novo Espírito vai. Eu vou possuir. É esse Espírito que vai te levar Mas vou me a viver tudo aquilo que Deus tem com você. Vou ouvir a tua voz. Ouça, não ouça vozes estranhas. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Vou me encher de sonhos. Encha-se. E o novo Espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar. Vou ouvir. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Aleluia. Não vou. Adore a Ele com alegria. Cheio de sonhos. E o novo Espírito eu vou possuir. E o que está tudo será restaurado. Portas abertas. Em minha vida, no Senhor
vou reconstruir. Pega o teu propósito e diga: Ele é o Deus que pega o teu propósito nas suas mãos. vidas, E tira. que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas. Ah, levanta o teu povo, Senhor. Levanta a tua igreja com poder, Senhor. Levanta a tua igreja com ousadia. Ele é o Deus que restaura, que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele Eu quero que você, agora com toda a tua fé, você tem o teu propósito nas tuas mãos. E você vai dizer: eu não abro mão disso. Tudo que eu coloquei no propósito dos 52 dias, eu declaro, é tempo de restauração na minha vida. O diabo já me roubou muitas coisas, mas não me rouba mais. Já me roubou muitas oportunidades, mas não me rouba mais. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro tudo restaurado. Minha vida restaurada, minha casa restaurada, minha família restaurada, meu casamento restaurado, meu profissional, meu financeiro restaurado. Eu declaro restauração total. Eu declaro restituição. Em nome do Senhor Jesus, eu oro com ela, Senhor. Eu declaro sobre a vida dela, eu profetizo sobre a vida dela. Tempo de restauração, Senhor. Tempo de restituição. Tempo. Chega. Chega de ser roubado. Chega. Deus coloca hoje diante de você uma porta grande e eficaz. Ela está aberta. Ele entrega na sua mão uma chave, autoridade, e declara que uma grande oportunidade está a caminho. Tem uma porta ampla se abrindo, em nome do Senhor Jesus. Ele concede a você autoridade para passar por essa porta e estabelece você como uma coluna, imbatível, intransponível. Mantenha a sua posição. Não abra mão dela. É um posicionamento. Eu quero profetizar, declarar sobre a sua vida. Não abra mão dessa chave. Uma porta ampla, promissora, está aberta. Ele já disse que tem muitos adversários. Só se fortaleça. Você vai vencer cada um deles. Você vai superar cada um deles. Cada um deles. E Deus te levanta como uma coluna. Uma coluna segura, estruturada. Seja fortalecido no Espírito. Se levante na fé. Se levante com ousadia. O Espírito Santo te levanta hoje, em nome do Senhor Jesus. Era tão forte que Pedro não parecia nem real o que estava acontecendo. Quando o anjo tocou Pedro, e tudo aquilo foi acontecendo, as portas, as trancas, as correntes, não parecia nem real, mas era real. É real. Eu abençoo tua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, você sai daqui fortalecido, revestido, com essa chave na sua mão, com essa autoridade, com essa porta aberta. Passa por ela e não abra mão. Sai daqui para ser essa coluna imbatível, intransponível, essa estrutura, porque pode haver instabilidade para todos os lados, mas aonde você estiver, haverá segurança. Você é essa coluna, em nome do Senhor Jesus. Deus está com você. A unção do Espírito está sobre a tua vida.
em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, eu declaro a sua vitória, eu declaro esse tempo de restauração e restituição em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, diga: eu pego essa chave, eu passo por essa porta, diga: e me torno essa coluna, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.